Olá, graça e paz, povo de Deus. Você já ouviu falar sobre a história de Doeg, o maior fofoqueiro da Bíblia? O seu nome não é tão conhecido, mas a sua perversidade é uma das maiores relatada nas escrituras sagradas. A história do personagem Doeg é descrita no livro de 1 Samuel, capítulo 21 e 22, e nos ensina uma lição assustadora sobre o poder destrutivo da fofoca. Doeg era um edomita que vivia entre os israelitas e exercia a função de chefe dos pastores do rei Saul. Certo dia, Doeg presenciou Davi fugindo das constantes perseguições do rei Saul, pois o rei desejava a todo custo matá-lo por pura inveja das suas conquistas e popularidade. Bem, durante a fuga, Davi procurou o sumo sacerdote Aimeleque, e este, sem conhecer a real situação, acolheu Davi, concedeu-lhe provisões, até lhe entregou a espada que era de Golias e que se encontrava até o presente momento guardada no santuário. Entretanto, ao observar esse episódio, Doeg imediatamente repassou essa informação ao rei Saul. O rei, tomado pela indignação, fúria e ciúmes, interpretou a situação como uma espécie de conspiração contra o seu rei. E por esse motivo decidiu matar o sumo sacerdote Ameleque e destruir toda a cidade de Nob, cidade dos sacerdotes. O sacerdote ainda tentou explicar ao rei que era inocente e que jamais imaginou que existia uma intriga entre Saul e Davi, até mesmo porque Davi sempre foi um servo leal ao reino e também era genro do próprio rei. No entanto, Saul, movido pela ira, se recusou a ouvir a defesa de Ameleque e ordenou a sua morte e a todos os outros sacerdotes. Porém, nenhum de seus soldados tiveram a audácia de tocar nos homens de Deus. Então, Saul determinou que o próprio Doeg deveria executar o crime, e em um só dia morreram 85 sacerdotes, homens consagrados a Deus. O massacre foi tão terrível que, além dos sacerdotes, morreram também seus familiares, homens, mulheres, jovens e crianças, bebês, até bois, jumentos e ovelhas foram exterminados, e uma cidade inteira foi completamente destruída, tudo por causa de uma fofoca. Infelizmente, assim como Doeg, ainda existem pessoas más, contenciosas e facciosas, as quais não temem a Deus, mas sentem prazer no caos, se alimentam de intrigas e discórdias, espalham informações sem amor, responsabilidade e misericórdia. Tais pessoas são especialistas em semear contendas e, com o veneno dos seus lábios, destroem vidas, famílias, ministérios e até mesmo comunidades em busca de interesses sórdidos, favores pessoais ou algum tipo de vantagem. Bem, a maior lição que aprendemos com Doeg é que a pessoa que abre a sua boca para difamar alguém também é capaz de levantar a espada para destruir qualquer um. Ambos são assassinos e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Existe um juízo divino sobre a vida de todos aqueles que dão falso testemunho. Eles não ficarão impunes, mas perecerão. Enfim, não sabemos ao certo que fim levou Doeg. A sua vida se tornou tão insignificante que, a partir desse triste episódio, seu nome foi apagado da história. O que sabemos é que Davi depois escreveu 2 salmos direcionados ao espírito de Doeg. O Salmo 52, onde nos versículos 2, 4, 5, diz: a sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você ama as palavras devoradoras, língua fraudulenta. Saiba que Deus o arruinará para sempre. E o Salmo 101, versículo 5, que diz: destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas. Por fim, venho humildemente compartilhar um sábio conselho bíblico. Ouça com atenção. Se afaste dos Doegs da vida. A palavra de Deus nos ensina: o fofoqueiro vive espalhando segredos. Portanto, evite a companhia de quem fala demais. Provérbios 20, versículo 19. Evite a companhia dos fofoqueiros, das pessoas que abrem a boca para prejudicar, matar e destruir. Lembre-se que a fofoca destruiu a cidade de Nob.
Não permita que o mesmo aconteça com a sua vida, família, trabalho, ministério, igreja ou até mesmo com a sua comunhão com Deus, por causa das palavras venenosas dos fofoqueiros. Espero sinceramente que essa palavra alcance o seu coração e que de alguma forma abençoe a sua vida. Amém.